Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós, enfim, vamos dar continuidade ao nosso curso, à nossa formação sobre os 10 mandamentos, e hoje nós vamos falar sobre os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e dias de festa de guarda. Esses 3 primeiros mandamentos, como nós falamos um pouquinho no último vídeo, eles se referem àquilo que o Senhor Jesus, na sua pregação, fala, amar a Deus sobre todas as coisas. São aqueles mandamentos que se referem diretamente ao nosso relacionamento com Deus. Nós poderíamos dividir a nossa reflexão, aquilo que nós chamamos de exame de consciência, a nossa reflexão um pouquinho sobre como está a nossa correspondência às coisas de Deus, como estão os nossos deveres para com Deus, os nossos deveres para com o próximo e os nossos deveres para conosco mesmo. Esses 3 primeiros mandamentos vão nos falar sobre como estão os nossos deveres para com Deus. Eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus vai nos dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. É dessa forma que eu tenho procurado servir a Deus. Servir a Deus não de um jeito como eu coloquei na cabeça, um jeito que eu aprendi mais ou menos durante a minha história de vida e eu não procurei me aprofundar, compreender o verdadeiro significado disso. Então estou colocando todo o meu entendimento, toda a minha força, todo o meu empenho, toda a minha dedicação. O primeiro mandamento é esse. Ele pode parecer muito genérico, assim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, eu amo, tá bom, Deus é mais importante, eu entendo que Deus é mais importante do que tudo. Mas, na prática, eu preciso perceber se de fato tem acontecido um empenho para que Deus, as coisas de Deus, o próprio Senhor, seja colocado em primeiro lugar. O segundo mandamento, ele vai falar um pouquinho sobre não Deus em si, mas as coisas de Deus. Para o povo judeu, a coisa mais importante no relacionamento com Deus era preservar o seu nome. O nome de Deus representa o próprio Deus e aquilo ali significava a santidade de Deus. Eu não poderia falar o nome de Deus de qualquer jeito, porque quando nós conhecemos alguém, nós tratamos ela pelo seu nome. Talvez seja alguma coisa que na nossa vida nós perdemos um pouco o significado, mas quando nós estamos tratando com alguém que nós não conhecemos, a tendência é que nós possamos falar o Senhor juiz, o Senhor através do cargo daquela pessoa, tratar por Senhor, não tratar diretamente pelo nome, porque o nome significa intimidade. Nós tratamos, né, talvez como se fosse hoje em dia tratar por um nome carinhoso, mas nós falamos a pessoa pelo nome com quem nós temos intimidade. E Deus revelou o seu nome para demonstrar que Ele quer ter intimidade conosco. Mas da nossa parte não é que nós não queiramos ter intimidade com Deus, mas nós recebemos isso, acolhemos, entendemos esse gesto de Deus como algo tão sagrado, tão importante, que nós não abusamos. O povo judeu sequer pronunciava o nome de Deus, trocava sempre pela palavra Senhor. Hoje não é que nós não possamos falar o nome de Deus, mas usar a palavra Jesus, usar o nome das coisas sagradas, de qualquer forma, de qualquer modo, em brincadeiras, em coisas para serem engraçadinhas, com falta de respeito, com a falta da devida reverência às coisas sagradas, significa também faltar com o segundo mandamento. Eu tenho cuidado das coisas sagradas, eu tenho cuidado das coisas de Deus, eu tenho cuidado daquilo que Deus me deu. Se no Antigo Testamento Ele deu o seu nome e esse nome foi guardado, se Deus me dá as coisas sagradas para a minha santificação, eu tenho cuidado, tenho zelado pelo nome da igreja, pelas coisas que o Senhor me deu para que eu possa celebrar a liturgia, pelos ministros do Senhor, né? Eu tenho feito deboche, brincadeira com aquilo que é de mais sagrado. Isso precisa ser cuidado. O terceiro mandamento fala na antiga aliança, né? No livro do Êxodo e do Deuteronômio, vai falar sobre guardar o sábado. Guardar o sábado significa aquele dia reservado para Deus. Se existem coisas reservadas para Deus e eu preciso cuidar e zelar por elas no segundo mandamento, existe um tempo que deve ser reservado para Deus. Se minha vida inteira deve ser entregue ao Senhor, mas deve ter um tempo que isso deve ficar mais evidente, mais forte. Na antiga aliança,
esse tempo era o sábado, porque fazia referência à criação. Se em 6 dias Deus realizou a criação, no primeiro dia, o domingo, Deus começou a criação. No 6º dia, uma sexta-feira, o Senhor criou o homem e a mulher. No 7º dia, Deus olhou a criação, viu que era bom e descansou. Nós, o povo da Nova Aliança, entendemos a partir da tradição dos apóstolos de que no 8º dia, depois de Deus ter feito a criação, depois de Deus ter contemplado a criação, num domingo, aquele mesmo domingo que remete ao primeiro dia da semana, mas ele é um novo dia, então ele é um 8º dia porque é uma nova aliança, Deus realiza uma nova criação, Deus faz um recomeço com a humanidade. Então, o domingo para nós cristãos significa agora esse dia do descanso, esse dia de cuidar das coisas de Deus, de nós podermos nos dedicar a Ele, abrir mão daquilo que nos impede de estar junto com o Senhor, para que eu possa guardar esse dia. Como nós católicos guardamos esse dia? De modo preferencial, participando da Santa Missa, mas também nos dedicando à nossa família, também cuidando do nosso descanso, também procurando que nós possamos nos informar, que nós possamos cada vez mais ter ligações de comunidade e fraternidade na nossa realização cristã de comunidade de igreja, enfim, que nós possamos nos dedicar ao estudo das coisas sagradas. O domingo é um dia que deve ser dedicado ao Senhor, porque nesse dia o Senhor fez nova todas as coisas com a sua ressurreição. Quando nós falamos guardar domingos e festas ou dias de guarda, significa que alguns dias especiais durante o ano, a igreja sinaliza, por conta da sua importância, que nós devemos viver como uma espécie de domingo fora do dia. Como o dia de Corpus Christi, que é sempre uma quinta-feira, mas esse dia nós vivemos como um domingo, então tudo que vale para o domingo vale para esse dia, quinta-feira de Corpus Christi. O dia santo do Natal, que é 25 de dezembro, mas não tem um dia fixo dentro da semana, mas o dia que ele cair, se não for domingo, nós celebramos como domingo, também como esse zelo de dedicar-nos à família, mas também de participar da Santa Missa. Dia 1º de janeiro, que não é a celebração litúrgica, na igreja por conta do Ano Novo, mas sim porque nós celebramos a Virgem Maria, que recebeu a graça de ser Mãe de Deus, e também o 8 de dezembro, o dia da Imaculada Conceição. Esses 4 dias, 8 de dezembro, 25 de dezembro, 1º de janeiro e Corpus Christi, que não tem uma data definitiva, nós celebramos como um domingo, como um modo de nós reconhecermos essa festa sagrada, esse dia dedicado ao Senhor. Com esses 3 mandamentos, nós começamos a refletir e perceber como estão os meus deveres para com Deus. E aí nós vamos desdobrando como está a minha vida de oração. Se eu preciso dedicar um tempo na semana, eu preciso dedicar um tempo também no meu dia. Se eu preciso estar em intimidade com Deus para que eu possa guardar as coisas que Ele me dá, como tem sido o meu trato com as coisas religiosas, como tem sido a minha dedicação para as coisas sagradas. E eu tenho colocado as coisas de Deus sobre todas as coisas, e aqui entram alguns temas difíceis. Tenho colocado a Deus sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos, sobre as minhas opiniões. E quando nós falamos isso, significa todas e quaisquer opiniões. As minhas opiniões políticas, as minhas opiniões naquilo que se refere à vida social, as minhas opiniões naquilo que se refere à minha vida familiar. Em todos os aspectos da minha vida, se as coisas de Deus não ocupam o primeiro lugar, se na minha casa, no meu trabalho, naquilo que eu tenho oportunidade, eu não expresso a minha fé, não só com palavras, mas com uma verdadeira profundidade, porque eu encarno aquilo que eu acredito e vivo de acordo com essa crença, então não significa necessariamente que eu esteja colocando a Deus sobre todas as coisas. Nós possamos fazer essa reflexão, dar esse primeiro passo num novo modo de fazer um exame de consciência. Como eu tenho cuidado do meu relacionamento com Deus? E uma breve maneira de nós avaliarmos isso é seguindo e olhando para os 3 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar os domingos e dias de festa e de guarda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.